Afinal de contas, a gente tá do lado da Georgia ou não? E aí, Rocamboliers, eu sou o Thiago. E eu sou o Jean, esse é o canal Rocambole, um canal que fala sobre séries e filmes. Se você já conhece a gente, aí galera, se não conhece ainda, aproveita esse momento, se inscreve no canal, deixa o seu like e fica aqui pertinho. Ginny Georgia é uma série norte-americana, original Netflix, de comédia dramática que estreou no dia 24 de fevereiro. Determinada a finalmente levar uma vida normal, Georgia se muda para Wellsbury com sua filha Ginny e seu filho Austin. Acontece que a vida da Georgia guarda 1 milhão de segredos e aí tem esse risco iminente das coisas começarem a aparecer nessa nova cidade. Excêntrica, cara de pau ao extremo e irresistível, Georgia é capaz de tudo para proteger a sua família. A série foi criada por Sarah Lambert e dos 10 episódios, 8 foram dirigidos por mulheres e os outros 2 por um homem negro, o que é incrível e super importante por causa dos assuntos que a série aborda. A equipe de direção dessa série, na verdade, é bem especial. São 5 pessoas e cada uma dirigindo 2 episódios. A Anya Adams, a Catalina Aguilar Mastretta, o Sud Sutherland, a Renuka Jayapalan e a Lisa Young. A gente vê que existe uma diversidade maravilhosa nessa equipe e isso vai pro elenco também, né? Principalmente em relação às etnias. Então esse vídeo tá dividido em 2 partes, uma sem spoilers e uma com spoilers, mas quando chegar esse momento perigoso a gente avisa você, pode ver de boa. Ginny Georgia fala de maternidade, de sexo, de amizade, de descobertas na adolescência e de experiências da vida adulta também. Isso é bem dividido, na verdade, né? Porque afinal temos 2 protagonistas, uma de 30 anos e uma de 15, mãe e filha. E a gente acompanha os conflitos das duas na mesma medida. A Georgia engravidou muito cedo e desde então ela precisou levar uma vida bem incomum. Ela tem uma série de traumas, erros, e isso faz ela mudar de cidade a todo momento. E a Ginny é uma pessoa que tá cansada de se mudar toda vez que a mãe arruma uma nova treta, ela quer estabelecer vínculos com as pessoas, ela quer pertencer a algum lugar, enfim. E tem um detalhe ótimo sobre isso de se mudar bastante, que Georgia é um estado norte-americano, Austin é uma cidade do Texas, e Virgínia, que na verdade é o nome da Ginny, é um estado de lá também. Rola até uma brincadeira com Massachusetts, né? Que ela não engravide nesse lugar. A Georgia vai botando o nome dos filhos de acordo com o lugar que ela tá no momento. Tem muita gente comparando a série com Gilmore Girls, e isso até faz sentido pensando na premissa, né, das duas, mas Ginny Georgia, na verdade, é uma mistura de muito mais coisa e leva o rolê pra lugares e energias bem diferentes. Mas mesmo assim tem uma referência clara a Gilmore Girls, porque é Ginny e Georgia, G e G, e Gilmore Girls, G e G. Ah, vá. É isso. E muita coisa da cultura pop é citada nesses 10 episódios, muitas outras séries, inclusive. Em alguns momentos como forma de trazer humor, em outros momentos como referência mesmo. E essa mistura de gêneros, de temas, de energias, funciona muito bem na maior parte do tempo. É uma série divertida de verdade, sabe? Tem boas piadas, tem boas situações de humor, eu realmente achei muito gostosa de assistir. É, mas eu sinto que tudo é meio inconstante, assim como tem excelentes momentos, tem outros momentos muito chatos e muito bobos. Aí fica nessa coisa de meio que meio pra lá, meio pra cá. Você não acha que isso tem relação com o tamanho dos episódios? Eu achei muito grande. Eu acho que a energia da série pedia episódios de 30 ou 40 minutos no máximo, porque tem coisas ali que não são necessárias em todos os episódios. E outra coisa que me pegou foi a representação dos adolescentes. Na minha opinião, algumas situações entram num lugar meio bobo mesmo. Umas cenas longuíssimas, eles sendo imaturos, de um jeito caricato, de um jeito estereotipado mesmo da adolescência, e que acaba tornando a cena chata. Ah, eu concordo, mas não é sempre. Tem umas cenas muito boas desse núcleo adolescente. Tem cenas ótimas e outras que eu fiquei, ai que saco, sabe? Mas pode ser que eu não tenha paciência mesmo para alguns conflitos mais. Mas, por exemplo, é na Ginny que a série trabalha o colorismo, o embranquecimento. Ela é filha de uma mulher branca e um homem negro, então ela não se sente negra o suficiente pros negros, nem branca o suficiente pros brancos. Ela não consegue meio que se encaixar em lugar nenhum. E isso dá pra ela ainda mais uma camada nessa necessidade de pertencimento, né? A que lugar eu pertenço? Quais são as minhas pessoas? Eu achei bem legal essa abordagem da Ginny, porque é evidente que esse arco tá presente do início ao fim, e eu sinto que ela entende muita coisa nesse caminho. E a Georgia, né? Que personagem! É impossível passar pano pra tudo que ela faz, mas ao mesmo tempo a gente entende de onde vem tudo. Eu entrei em conflito comigo mesmo aqui, ó. Ela até tenta resolver, mas sempre de um jeito torto ou questionável, e aí foge pra outra cidade pra tentar apagar o passado. E vira isso, ela o tempo todo fugindo do passado. Aí ela tenta criar novas histórias, só que essas novas histórias acabam sempre trazendo alguma coisa do passado também, então vira esse ciclo sem fim. E a gente tá aqui tentando falar em código porque essas descobertas sobre o que já rolou com a Georgia vão vindo aos poucos. E o rolê é que por mais merda que a Georgia tenha feito, você vai torcer por ela, é inevitável.
impagável. Você vai se divertir demais com essa personagem, a Brianna Holloway tá arrasando muito, ela tem um tempo de comédia maravilhoso e construiu uma personagem sensacional, muito cativante. Eu realmente adorei a série, gente. Eu só falo também sobre a inconstância, porque tem alguns momentos realmente bem chatinhos, mas eu amei conhecer essas personagens, já me apeguei super. Acho que esse é um dos grandes acertos, porque é quase impossível não gostar da Georgia, por exemplo. Mas a série teria muito a ganhar se ela tivesse 10 minutos a menos em cada episódio, porque realmente tem coisa ali que não é necessária pra contar essa história, e aí tudo isso seria mais coeso. De qualquer maneira, eu fico aqui torcendo pra segunda temporada, porque eu quero sim ver mais de Ginny e Georgia. Eu me diverti bastante, ri bastante, o que é bem difícil de acontecer, porque geralmente eu não vejo muita graça nesse tipo de série. O que me incomodou um pouco, além desses episódios longos, são os temas delicados e fortes que são tratados de maneira superficial. Eu só acho que quando a produção resolve falar sobre alguns tipos de assunto, elas têm que estar mais embasadas, mais contextualizadas. E não que precise ficar fazendo uma palestrona durante a série toda, mas não dá só pra passar por algum tema importante, pra mostrar que ele tá ali e no final do episódio botar um anúncio lá de peça ajuda e tudo mais. Eu acho que vai muito além disso. E são só em alguns casos, tem temas que a série trabalha super bem. De qualquer maneira, eu gostei muito, super indico pra quem não assistiu ainda, vocês vão dar boas risadas. Agora a gente vai comentar algumas coisas com spoiler, então se você não assistiu ainda, é por tua conta e risco. Galera, tá chovendo, mó trovão ali, ó, raio, vai ter umas piscadelas aí do nada. Eu preciso comentar 2 momentos que eu achei muito legais, que é tipo de extrema ironia, assim, na construção da cena. O primeiro deles é quando acaba a pilha da escova de dente que a Ginny tá usando, e aí a Georgia pega a pilha do vibrador e coloca. Gente, é muito legal isso. Na real, quase todas as aberturas de episódios são muito engraçadas. São muito criativas, né? E aí depois a própria Ginny usa a escova de dente dela para uma função ali que não é da escova. E a câmera só foca depois a escova toda estribuchada lá. Eu adorei. Hã? Quando eu falei antes sobre a superficialidade de alguns temas, eu tava falando principalmente sobre a preocupação com o peso da Abby e a automutilação da Ginny. Sobre a Abby, a gente subentende que isso vem por conta do sofrimento da separação dos pais e também por conta do bullying que ela sofre na escola, os meninos chamam ela de perna de baleia. Só que ela é uma menina extremamente padrão, extremamente magra. E aí a série não mostra, não justifica de onde é que vem isso dela, se é só uma reafirmação dessa beleza padrão estabelecida pela sociedade, ou se vem de algum outro lugar. Parece só uma reafirmação do problema. Eu não sinto muito como uma reafirmação, mas eu acho sim que ficou numa camada muito superficial e aí a gente não entende completamente, é isso. E óbvio que a gente não tá na cabeça das pessoas, a gente não sabe o que acontece dentro de cada um, então eu gostaria de saber para poder entender de onde vem esse problema. E sobre a automutilação da Ginny, por mais que ela converse com o Marco sobre pedir ajuda, sobre o grito de socorro, ela não faz isso. A gente continua vendo ela se mutilar com menos frequência, mas ela faz isso até o último episódio. E aí pra mim fica frágil, eu não sei se a série se aprofundou o suficiente nesse tema. Parece que só alimentou mais esse imaginário sobre isso, sabe? E no fim das contas, essa questão dela não contribui muito pra construção da personagem. Eu acho que fica meio aleatório e só quer trazer uma coisa que é atual e que é impactante, mas não se aprofunda mesmo. E sobre o chip da Ginny, você é Team Hunter ou Team Marcus? Marcus com toda certeza. Eu vou confessar que também sou mais Marcus. Gente, o Hunter pode sapatear, cantar, tocar violão, esquiar na neve, não interessa, ele é um pé no saco, chato. Não, ele é um cara querido, ele é super respeitoso com a Ginny e tal, só que ele tem uma energia muito blé. Chata. Apesar de que o Marcus também não tem a melhor energia do mundo, né? Não tem. Mas eu acho que essa parceria entre a Ginny e o Marcus, que são pessoas que têm muita coisa pra resolver internamente, acho que pode dar boa, acho que vai ser legal. Ah, eu tô meio de saco cheio desse rolê da menina ficar com o irmão da amiga e ninguém nunca mais falar com ela, ser um puta problema isso. Não, mas é que o rolê ali foi a mentira, a Ginny acabou mentindo pra muita gente, mas também, né, tempestade de copo d'água, galera. Vamos naturalizar essas relações com as pessoas, tá tudo certo, todo mundo pode ficar com todo mundo. Mais ou menos, né? Comentários sobre o final da temporada. A Ginny mandou as cartas do Austin pro pai dele. Isso vai render alguma coisa, com certeza. Até porque a Georgia armou essa prisão pra ele. Porque ele devia ser um babaca com ela, devia, sei lá, maltratar ela de alguma maneira e ela armou pra ele. Mas que consequência isso vai ter? Ele com certeza vai ser um personagem importante numa possível segunda temporada. Uma coisa, gente, que eu não consegui lidar foi a Ginny no último episódio, na coxia do teatro, enchendo o saco da
Max. Ok, a Max tava dando um gelo nela e tal, mas era a hora, Ginny. Pelo amor de Deus, se toque. A garota tá lá toda empenhada no palco. Mas isso é uma coisa que a gente viu na série inteira. A Max atrapalhando a Ginny no trabalho, o próprio Hunter no trabalho também atrapalhando, o pai conversando com ela no meio do expediente. Tipo, galera, tem hora pras coisas, sabia? Eu acho que a série quis tirar o humor dessas situações improváveis, mas me dá agonia, eu admito. E no final das contas, a Ginny optou em ficar com o Marcus, né? Ela meio que perdoou ele ali no final, mas foi-se embora. Como é que eles vão ficar? Eu não sei o que vai dar. Essa fuga da Ginny, na verdade, ela levantou muitos questionamentos pra gente em relação ao futuro da série. A relação com o Marcus é um deles, mas tem a relação com a própria mãe, porque ela fugiu da Georgia. Afinal de contas, a gente tá do lado da Georgia ou não? Difícil, né? Eu terminei extremamente confuso, porque eu não consigo não gostar dela, mas ela matou duas pessoas. Mas ela matou duas pessoas que foram dois babacas. Foi meio que ação e reação, ela matou pra se defender. Ok, não está certo, eu sei disso. Mas eu acho que eu tô do lado dela. Eu entendi já. É claro que a gente entende o contexto da Georgia, entende a raiz do rolê, mas é pesado mesmo assim. É um crime, né? Sair matando as pessoas te torna o que exatamente? Uma assassina. Uma assassina muito legal. Péssimo, mas eu tô contigo. E é exatamente esse questionamento que fez a Ginny fugir. Como que eu lido com a minha mãe que matou duas pessoas? Mas eu super acho que a Ginny flerta com esse desejo de se tornar cada vez mais parecida com a mãe. A gente ouve isso várias vezes durante a temporada. Até porque ela pega a jaquetinha da mãe adolescente e vai-se embora, né? Mas eu super achei que quando a Ginny tava tendo aquelas memórias, ligando as informações, tipo, minha mãe matou o Kenny por conta do assédio, eu achei que ela ia entender, tipo, minha mãe fez isso por minha causa. Mas ela entendeu. Tanto que ela livrou a Georgia da investigação do detetive, fingiu que não sabia de nada e protegeu a mãe. Mas mesmo assim ela não concorda, sabe? Ela protegeu a mãe porque não quer que a mãe se ferre, mas também entende a gravidade da parada. Mas eu acho que só isso não vai adiantar. Eu acho sim que a Georgia em algum momento vai ser presa. Tem muita coisa pra vir à tona. E eu acho também que quando elas conversarem, a Georgia explicar as motivações dela ter feito tudo que fez, as duas vão se entender, mas realmente é uma coisa complicada e delicada, né? Então eu acho sim que a Ginny vai voltar pra casa. O que você acha? Eu acho que sim, até porque é tudo sobre elas, né? A não ser que elas comecem separadas a segunda temporada e o arco principal seja essa reaproximação. É possível também. E existe um peso nessa decisão da Ginny de fugir, porque era ela que queria não mais fugir, que queria pertencer a algum lugar. Então abandonar tudo isso é forte demais. Será que ela tá realmente seguindo os passos da mãe? Pois é, as amigas estão todas de cara com ela, o Hunter também tá puto, não tá falando com ela, então tudo que ela achava que tinha ali já não existe mais. Será que é a Georgia que vai atrás da Ginny e a segunda temporada vai ser em outra cidade com outros personagens? Eu acho bem improvável, sabe? Eu cheguei a pensar que talvez ela tivesse ido pra Boston, pra casa do pai, mas é óbvio que se ela chegasse lá com o Austin, o pai ia fazer ela voltar pra casa. Mas pode ser que seja isso que aconteça mesmo. A gente tá aqui falando de segunda temporada, mas Ginny e Georgia não foi renovada ainda. A gente tem que ficar aqui na torcida pra que seja. E é isso, chegamos ao final do nosso vídeo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu like, porque isso realmente ajuda muito a gente a divulgar o nosso conteúdo. E segue o nosso Instagram, porque tá tendo um conteúdo bem legal lá. E por último, deixa nos comentários o que você achou de Ginny e Georgia, diz se você assistiria uma segunda temporada. Até o próximo vídeo. Tchau!